Olá, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Ana Guzmão e nós estamos aqui hoje com o Luiz Paixão, dentro do projeto Os Olhos Moles de Pagu, realizado através do Fundo Municipal da Prefeitura de Belo Horizonte, projeto de número 1260/2018. E nós estamos aqui para poder bater um papo, né, com o Luiz sobre o texto que ele desenvolveu acerca da Pagu e sua relação com o teatro. Então, antes da gente começar propriamente aqui nessa conversa, eu queria apresentar o Luiz Paixão. O Luiz iniciou sua carreira em 1977, é dramaturgo, diretor de teatro, figurinista e cenógrafo, professor de teoria, história e interpretação teatral. Em 1993, criou a Companhia de Teatro Escola de Arte. É mestre e doutor em literatura brasileira pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. E diretor de um monte de peça, né, Luiz? Dramaturgo também, iluminador, enfim, um homem de teatro, né? É um pouquinho, né? Um tantão, né? Aí já lá se vão 44 anos, né, Ana? Muito tempo, uma vida inteira, né? É uma vida, né? Então, Luiz, pensando justamente nessa sua trajetória, né, de ter uma vida inteira no teatro e também de ser um pesquisador, também, né, um homem que está aí na academia, refletindo sobre o nosso fazer das artes da cena, eu queria que você falasse um pouco para a gente, porque a Pagu, ela é muito conhecida, né, na sua faceta militante política, escritora, jornalista, mas para muitas pessoas é uma surpresa quando a gente diz que ela, no seu último período de vida, teve essa paixão pelo teatro, né, se encontrou com o teatro. Então, eu acho que é um assunto muito pouco explorado na vida da Pagu. Como é que foi esse encontro com ela? Quando ela resolveu, de fato, abraçar o teatro? Ana, na verdade, os últimos 10 anos de vida da Pagu foram dedicados ao teatro, né? Eu acho que isso é uma coisa que ainda está um pouco para ser escrita, porque se a gente observar bem, nesse processo para escrever o artigo que você me demandou, né, eu tive que pesquisar, obviamente, fui atrás de biografias, né, tentando entender um pouco esse processo da Pagu, e nos 5 ou 6 livros que eu consultei, na realidade fala-se muito pouco do teatro. Então, ainda é uma história para se escrever, né, porque tem uma importância muito grande que as pessoas não conhecem, que a própria historiografia está ainda muito claudicante, né? Você encontra algumas coisinhas a mais no livro do Augusto de Campos, né? E por incrível que pareça, nos livros sobre o Plínio Marcos. Em 3 livros sobre o Plínio Marcos, eu encontrei muito mais informações da Pagu no teatro do que nos livros que eu consultei, não consultei todos, obviamente, né? Mas encontrei muito mais nos livros sobre o Plínio Marcos, né? Porque ela teve uma relação muito grande com o Plínio, né? Depois a gente fala disso. Mas eu acho que é uma história ainda que está por se escrever, tá? E gostaria de dizer antes também uma questão um pouco mais teórica, né? Que é a questão da relação do artista com essa coisa que eu não gosto, né? Porque a fase isso, fase aquilo. Eu acho que nenhum artista tem fases. Eu acho que todo artista tem um projeto estético, ideológico, e que a sua vida é em função daquele projeto que vai se adaptando à realidade. Vai se desdobrando. Né? Mas que falar, que é uma coisa que veio das artes plásticas, né? Esse negócio de fase, tá na fase azul, tá na fase marinha, tá na fase não sei o quê, tá na fase não sei o quê, e aplica-se isso de uma maneira meio irresponsável, né? Só para as pessoas compreenderem bem isso, pega o caso, por exemplo, do Machado de Assis, né? Todo mundo divide Machado de Assis. Os 4 primeiros romances, a fase romântica do Machado de Assis, e os outros a fase realista a partir do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se você pegar desde o primeiro livro
do Machado, o primeiro romance dele, que é o Ressurreição, até o último, que é do Esaú Jacó, a gente vai ver que tem uma pesquisa estética sendo trabalhada ali, que começa lá e vai terminar no último romance dele. Mas se você pegar todos os elementos, claro, cada um com sua intensidade, cada um com sua maturidade, né? E o que é a maturidade do artista? É aquele momento que o artista começa a dominar um pouco mais a técnica da sua arte, né? No caso do Machado, de escrever tanto romance quanto conto, quanto teatro, né? Então você vai ver que está tudo ali. Na Pagu eu acho que é a mesma questão também, tá? Porque não é que de repente ela mudou a vida dela. Não, eu acho que o teatro foi um momento em que ela desenvolve esse projeto estético ideológico que ela já vinha desenvolvendo desde os anos 20 e que não muda, né? A base está lá. Agora, só que ela vai trabalhar com outra arte, com outros meios, né? Mas eu acho que está sempre ligado, né? E o teatro, para ela, passa a ser fundamental a partir de 1952, quando ela faz um curso na EAD, a Escola de Arte Dramática de São Paulo, que é um negócio muito louco, né? Já com 42, 43 anos, ela vai fazer um curso de teatro, né? E já era a Pagu, E já era a né? E já Pagu, tinha que todo mundo toda... conhecia, né? Foi ali por uma necessidade mesmo de expressão, de encontrar outros meios de expressão para essa pesquisa que ela vinha fazendo, né? E eu acho muito interessante porque ela se apaixona com o teatro nesse momento. E quando ela muda para Santos com o marido dela, o Geraldo Ferraz, que era um jornalista, né? Ela começa a ter uma atuação política e cultural lá em Santos, né? E intervém de uma maneira absolutamente radical no processo cultural de Santos, né? Tanto que ali a gente vai ter o quê? Vai ter ela formando um grupo de teatro amador, que teve uma importância lá na cidade. Tem o primeiro festival de teatro no Brasil, é considerado o primeiro festival de teatro no Brasil, que ela fez com Pascoal Carlos Magno, que era um grande agitador cultural. Ainda é o festival mais antigo É o festival mais antigo do Brasil? Né? E escreve críticas, faz traduções, enfim, ela tem uma atividade muito grande no teatro, de direção, de descoberta de um dos maiores nomes do teatro brasileiro, que é o Plínio Marcos, né? Um autor que tem uma importância fundamental no desenvolvimento da nossa dramaturgia, né? A gente vai falar dele daqui a pouco, né? Que foi uma relação muito atritada, mas muito bonita também. Né? Então eu acho que é isso, né? Essa trajetória da Pagu, ela apenas é coroada pelo teatro, mas ela nunca abandonou seus princípios de pesquisa estética, de estar na vanguarda, da experimentação. Eu acho que isso que é a coisa mais importante da Pagu, que é essa necessidade de estar na vanguarda, de estar pesquisando linguagem nova, de estar rompendo com padrões que estão muito bem definidos, que ela vai e peita esses padrões, né? E sempre assim, desde questões de arte, de questões comportamentais, a postura dela enquanto mulher, enquanto militante política e tal, né? Então eu acho que é um pouco isso. E isso aí está tudo dentro desse projeto. Pegando essa questão da experimentação, eu queria que você falasse um pouco da possibilidade da experimentação no teatro amador, que eu acho isso muito interessante, sim, né? A gente vê muita gente um pouco que desdenha, digamos assim, do teatro amador, né, como sendo uma coisa menor, em contraposição a um teatro mais comercial, mais acabado, digamos assim, esteticamente, né?
E me parece que ela faz o oposto, né? Sim. Ela diz da grandeza Do da teatro. possibilidade do fazer teatral dentro desse âmbito. Como que era essa relação dela? Na verdade, a questão do teatro amador, ela é fundamental. Por quê? Porque é no teatro amador, Ana, que efetivamente se tem o processo de pesquisa estética e formal. O teatro chamado comercial, teatro profissional, a perspectiva dele é atingir o grande público, é um produto a ser vendido. Enquanto que o teatro amador, e amador aqui no sentido mais profundo da palavra, no sentido de pessoas que amam o teatro, né, do diletante do teatro, né, não que ele não possa receber, mas ele não tem como objetivo o lucro. Né? Então, o teatro amador é o que se permite a um processo de investigação, porque quanto tempo você tem para montar um espetáculo profissional? Você não pode demorar muito tempo, porque isso gera custo. Sim. Né? Agora, o teatro amador, não. O teatro amador, você vai pesquisar um espetáculo, você vai ensaiar um espetáculo 6 meses, 1 ano. Né? O Capitão Fracasso nosso mesmo demorou 1 ano e meio para ser montado. Né? Por quê? Porque nós temos, cada um tem a sua garantia financeira e a gente pode se dar ao luxo de ficar 1 ano e meio pesquisando uma linguagem que nenhum de nós tinha experimentado anteriormente. Então, a Pagu percebe isso, de que é no teatro amador que está a possibilidade da vanguarda, que está a possibilidade da experimentação, da investigação estética. Né? O teatro profissional ele é um teatro necessariamente mais quadrado ou mais enquadrado dentro de um projeto de produto comercial. O teatro amador não é o teatro amador que participa de festivais. Não é o teatro profissional que vai para festivais. Né? Então, isso é importante e ela vai montar esse grupo lá em Santos exatamente para isso, para fazer essas experiências, e ela valoriza o teatro amador como um teatro de vanguarda, como um teatro de possibilidades, como um teatro em que pode-se experimentar formas e que pode brincar com a estética teatral da maneira que melhor lhe convier, coisa que não seria possível. Ela ressalta isso de uma maneira muito, muito positiva no primeiro artigo que ela escreve sobre teatro, que, por incrível que pareça, é um artigo sobre Brecht. Né? Nesse artigo ela fala disso, né? Da importância do teatro amador, também como alimentador do teatro profissional, porque dali pode sair atores que vão para o teatro profissional, é um direito de cada um optar pelo que quer. Né? Ela opta por fazer um teatro amador, um teatro de pesquisa. Tá? Então, eu acho que isso é importante, deixar bem claro esses limites do teatro amador e do teatro profissional, porque o teatro profissional ele visa o lucro exclusivamente. Então, qualquer festival que se tem aí, você está trabalhando com pessoal amador. Né? Qualquer teatro, seja aqui no Brasil, seja na América Latina, no mundo todo. Né? Você não vai levar para um festival um espetáculo que seja um espetáculo que tenha interesses comerciais. A intenção não é essa. Tá? E esses festivais não são um Oscar, tá? Do cinema que tem o quê? O Oscar ele é um processo absolutamente mercadológico. Né? Ao contrário dos festivais de teatro, que estão ali para quê? Estão ali para debater, estão ali para aprofundar a questão estética. Né? Então, eu apresento um espetáculo, depois nós vamos discutir aquele espetáculo com a plateia, o caráter estético daquele espetáculo, como é que é esse processo. Né? E é só no teatro amador que você consegue isso. No teatro profissional é impossível, porque você não pode se dedicar a um tipo de experimentação que pode estar fadada a um fracasso total. Você tem que jogar com o menor risco possível no teatro profissional.
né? Então é um pouco isso que ela percebe e ela valoriza isso e ela vai trabalhar com isso e monta espetáculos. Ela monta Fando e Lis do Arrabal, que é um dos principais autores do teatro do absurdo, né? Sim, e que é maravilhoso, assim, Que ela né? traduz. Dificílimo, né? É realmente impressionante como ela E ela ia introduz o teatro do absurdo no Brasil. como ela estava realmente no limite, assim, da Sim, experimentação, né? ela traduz, a primeira tradução dela é da Cantora Careca do Ionesco, né, que é uma audácia você fazer, naquele momento que o Brasil estava vivendo, o que, é que nós estamos vivendo ali em meados de 1950? Né? Nós estamos ainda com o TBC, né, tanto que depois vai surgir o Teatro de Arena em contraponto ao TBC, né, e os teatros amadores que estão se contrapondo àquela linguagem definida, pronta. O Teatro de Arena de São Paulo ele tem uma característica muito amadorística, nesse sentido de pesquisa. Né? Então, fala um pouquinho mais, como é que foi esse encontro dela com o Plínio Marcos? Que é uma coisa bem, assim... Bem complicada. mas que também é pouco conhecida, Pouco né? conhecida. Essa relação deles. A Pagu teve uma importância fundamental na vida artística do Plínio Marcos, né? E, antes de mais nada é isso, né? E o Plínio Marcos reconheceu isso a sua vida toda, ele sempre reconheceu, falou da amizade que ele tinha com a Pagu, do carinho, do respeito, né? Da importância dela na vida dele, né? O que aconteceu? O Plínio Marcos montou um espetáculo. E a Pagu escrevia críticas de teatro e colocou o espetáculo nas nuvens, né? Que foi o Barrela. E foi uma loucura para o Plínio Marcos, claro, um menino ainda, um jovem, né? Receber aquelas críticas, aqueles elogios da Pagu. Aí vai o Plínio Marcos e faz um segundo espetáculo, né? Que é Os Fantoches. E a Pagu descasca o Plínio. Né? Ela arrebenta, mas arrebenta. Né? Chega a ser cruel, né? A crítica que ela faz ao espetáculo chama Plínio Marcos de medíocre. Né? Ela que tinha colocado o Plínio Marcos como uma grande revelação do teatro brasileiro, no segundo espetáculo, joga o Plínio Marcos abaixo de nada. Né? E isso talvez tenha sido, o Plínio fala disso, né? Que ela disse para ele uma coisa importante, né? Que o artista tem que se acostumar com o fracasso, mas ele tem que se preparar muito mais para o sucesso, porque o sucesso é muito mais perigoso do que o fracasso. E tem histórias em torno disso aí. Enfim, acaba que os dois viram grandes amigos. Né? E tem o Plínio Marcos conta uma história, né, de que ele saía, encontrou com ela, os dois gostavam de um boteco, né? E os dois encontram logo depois que ele lê a crítica dela. E aí ele vira para ela e falou: "Ô, Patrícia, que papelão, hein?" E aí ela começou a chorar. E a partir disso aí, os dois viraram grandes amigos. Sentaram, tomaram uma cerveja, resolveram seus problemas com um copo de cerveja, e os dois ficaram muito amigos mesmo. E isso é importante, porque o Plínio Marcos, ele se tornou, indiscutivelmente, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. E é interessante... Inimitável. Porque a própria temática dele, né, se a gente for ver, assim, de alguma forma, relaciona com tudo que a Pagu estava preocupada, né, com problemas sociais, com os tipos populares, né? Sim. Então, é interessante entender que tem ali uma maldita dentro desse nosso famoso maldito, né? Mas que eu acho que o mais importante ali, sabe o que foi, Ana? É que ela alertou o Plínio para uma coisa. Que ela fala, na crítica que ela escreve, ela fala que o Plínio Marcos deixou de ser o repórter do Barrela
para se arvorar filósofo de esquerda. E aí o Plínio se perdeu, sabe? E eu acho que o Plínio, essa coisa bateu muito fundo nele, e ele nunca mais foi filósofo. Ele só foi querer ser filósofo no final da vida já, quando ele vai escrever sobre Blavatsky, sobre o próprio Jesus Homem que ele faz, e uns outros espetáculos que ele faz já no final da sua vida, né? Mas eu acho que aquilo ele percebeu que ele não tinha que ficar filosofando. Eu acho que essa que é a grande contribuição da Pagou para ele, que ninguém cita isso na biografia dele e dela, né? Ninguém valoriza esse aspecto que eu acho que é o fundamental. Olha, teatro não é para você fazer discurso, é para você colocar personagens, sabe? Seja o personagem qual for, mas coloque o personagem. Não fica querendo falar você, autor, no lugar do seu personagem, colocando as suas palavras na boca do personagem. E o Plínio percebeu isso, e você vai ver que as peças dele começam a ganhar voltam para o Barrella, dão continuidade ao Barrella, que foi a sua primeira peça, né? E aí ele faz obras gigantescas, né? Lá Valendo a Carne, Abajur Lilás, Quando as Máquinas Param e tal, né? Que aí sim, aí ele se encontra. Talvez, aí santa especulação, a gente não pode tomar aqui apenas como exercício para brincar um pouco, né? É muito difícil a gente falar o que teria sido, né? Não existe isso na história, não existe si na história, mas aqui enquanto exercício de especulação podemos fazer. O Plínio Marcos certamente não seria o mesmo sem a Pagou, né? E eu acho que a coisa que mais bateu nele talvez tenha sido isso. Isso aí estou falando assim porque eu já estudo muito o Plínio Marcos também, né? Mais até do que a Pagou. A Pagou, você que me obrigou a investigar um pouco mais a Pagou. Eu tinha tido uma relação com a Pagou há uns anos atrás, quando eu estava na graduação, que tinha um grupo que eu participava lá, um grupo de pesquisa sobre o discurso do trabalhador na literatura, né? Conduzido pelo professor Antônio Augusto, que é o grupo Lintrab, Linguagem e Trabalho, né? E eu trabalhei em cima do Parque Industrial, um capítulo do Parque Industrial, que eu trabalhei, fiz uma relação com um poema do Castro Alves e fiz um jogo entre os dois. Ali foi a primeira vez que eu trabalhei com o Pagou, né? Com o Parque Industrial. Mas de estudo assim, mais aprofundado um pouco, foi provocado por você, né? De escrever isso aí, que não é nada. Isso que eu escrevi aí não é nada, porque você não tem, eu não tinha onde pesquisar, muito pouco escrito sobre a Pagou, né, no teatro. O próprio Augusto dos Anjos, Augusto de Campos, que tem uma biografia mais gigantesca, a principal obra sobre ela, né? Ele dedica muito pouco ao teatro, né? E ali você vai pegar o quê? Uns 3 ou 4 artigos dela só, né? Não mais, só para dar uma visão muito panorâmica. Mas, por exemplo, não pega o primeiro artigo que eu particularmente gostaria muito de ver, que é sobre o Brecht. Eu, como estudioso de Brecht, gostaria muito de ver o artigo dela sobre o Brecht, que fala sobre o teatro amador, né? Mas não tem, então eu acho que é uma história que está por escrever, por ser escrita, e espero que alguém escreva, né? Porque é um material muito instigante que a gente tem, né? Concordando ou não com a Pagou, a questão não é essa, é saber que é uma mulher que empenhou-se de uma maneira muito significativa na construção de um teatro amador, de um teatro de pesquisa, de um teatro de investigação estética. Luiz, eu achei muito interessante isso que você falou da contribuição dela com o Plínio Marcos, porque me parece também, quando eu comecei a estudar a Pagou e vi que ela terminou sua vida no teatro, eu, por ser também uma mulher de teatro, achei isso muito simbólico, né? Quando a gente vai ver toda essa trajetória dela de luta e de busca de
uma coerência entre o pensamento e a ação, né? Ela tinha isso muito forte, assim. Acho que uma das poucas, né? É muito raro a gente ver isso em alguém, um discurso que é coerente com a sua ação, né? E ela tinha isso enquanto uma necessidade dela, né? Ela não conseguia ser diferente. Então ela passa por tudo que ela passou na vida, todo encontro com o Partido Comunista, depois vai, a questão toda de se desencantar, né? E aí ela termina num lugar que é o lugar da imaginação, o lugar da possibilidade de ser o outro, de estar com o outro, né? Desse lugar que nós estamos aqui. Então, eu acho que isso é muito simbólico também, depois de ter sofrido tanto, fisicamente, né, mentalmente, filosoficamente, eu acho que é muito significativo ela ter escolhido, porque ela podia ter escolhido qualquer coisa, mas ela escolhe o teatro. Sim. E quando você diz que ela fala assim, não, vamos parar de filosofar, vamos agir, né? Quando a gente fala em personagem, a gente está falando da ação, sim, da cena, da ação ali, né? Eu acho que era isso que ela estava buscando, assim. Ela estava no meio de tantos discursos totalmente descolados da realidade. E talvez a experiência mais radical que ela disse foi na Rússia, né? Que ela, como acredito que todo militante chega achando que vai, de fato, encontrar todo o seu sonho ali, e ela vê tudo desmoronado nos pés das crianças que passavam fome. Então, eu acho que é muito interessante, talvez essa conquista que ela consegue entender artisticamente que o teatro pode nos dar, da vivência, dessa junção e da vivência mesmo do que ela... porque ela não desiste da arte, é uma coisa assim, né? Ela não desiste, primeiro, da sua filosofia política, apesar de tudo, e ela não desiste da arte. Então, eu acho isso realmente de uma força, né? Que parece que é até maior do que ela. Porque o negócio é o seguinte, sabe o que é, Ana? É um negócio interessante isso que você está colocando, porque se você pegar com que a que arte que Pagou se dedicou, né? Ela sempre se dedicou a uma arte solitária. A escrita é uma arte solitária, as artes plásticas é uma arte solitária, a poesia que ela escreveu é uma arte solitária, né? Agora, no final da vida, depois de tudo, ela vai procurar exatamente a arte que é uma arte coletiva. E o grupo, né? Mais do que o coletivo, o grupo, né? E eu acho que isso é importante, né? Eu acho que talvez tenha sido o momento, assim, dando uma geral na vida dela, que a gente vai perceber que ela esteve mais amparada, sabe? No sentido de estar fazendo arte com pessoas que queriam a arte, com pessoas que solidarizavam-se na arte, que socializavam o seu conhecimento no momento artístico, em contraposição às artes que ela sempre fez, que foram sempre de isolamento, né? Eu acho que isso tem um significado muito grande para ela, né? Porque enquanto artista ela não precisava. Pelo contrário, até, né? Muita gente não entendeu o que ela estava fazendo ali, né? Então, artisticamente, ela estava nadando contra a corrente, no mínimo. Imagina, né? uma Pagou, com o nome que tinha, com o histórico de vida que tinha, entrar numa escola de teatro. E se colocar no meio de jovens, né? De uma forma tão... Eu passei por uma experiência dessa, é muito complicado, né? Eu entrei na faculdade muito tarde, né? Eu entrei na faculdade, estava com 50 anos. Né? Eu fui fazer cursinho, eu estava com 50 anos de idade, eu era o vovô lá. Né? E aí, eu que já tinha uma relação sempre, né, com muito jovem no teatro, ser professor de teatro, lidar com muito jovem e tal. Mas é um negócio estranho, né? Então eu acho que ela romper com isso foi muito bacana. E se ela procura isso,
Eu acho que é exatamente aquilo que eu coloquei no início, sabe, Ana? É esse projeto estético ideológico. Eu acho que ela vai encontrar no teatro o coroamento de sua pesquisa. Tá? Porque, queira ou não, se ela abandonou ou não o comunismo, isso é uma outra discussão, numa outra linha, né, que a gente tem que discutir outros aspectos, mas eu acho que a Pagu, ela tem sempre uma preocupação social, concorde ou não com o posicionamento dela, mas ela tem uma preocupação social, e eu acho que quando ela encontra o teatro, é isso que ela está procurando. Porque ali ela vai trabalhar de uma maneira muito socializada, muito de troca, muito de compreender as pessoas que estão ao lado dela num projeto comum. E aí você tem que abrir mão. Não tem jeito. Né? Eu falo isso de experiência própria. Quando você está montando um espetáculo, eu, como autor e diretor, às vezes, do espetáculo, na maior parte das vezes, o tanto de vezes que eu tenho que abrir mão de coisas que eu já estava para fazer, porque um ator sugeriu alguma coisa que é muito mais interessante do que aquilo que eu pensava. E é uma delícia isso, né? É o melhor sabe? do grupo, né? Porque eu acho, sabe o que é? Que o teatro é uma arte da experiência coletiva, todo mundo sabe, não é isso. Mas eu acho que tem algumas pessoas que eu acho que elas, apesar da experiência, elas não compreendem muito isso. O teatro não tem dono, o espetáculo não tem dono. O espetáculo teatral, ele é produto daquele grupo. Se você, Ana, que está participando daquela peça, sair dela e entrar uma substituta, o espetáculo vai ser outro. Vai ser outra coisa. Mesmo que o espetáculo já esteja pronto. Se ele estiver no processo de montagem, vai ser mais diferente ainda. Mas se ele já estiver pronto, você substituiu, porque uma atriz quebrou a perna lá e você entrou no lugar dela, o espetáculo é outra coisa, não é mais o mesmo espetáculo. Então, quer dizer, eu não... Nos meus 44 anos de teatro, uma coisa que eu tenho tranquilo é... O espetáculo não é meu. Não é um espetáculo de Luiz Paixão, é um espetáculo daquele grupo, daquelas pessoas. Porque se não fosse aquelas pessoas, não seria aquele espetáculo. Né? Nós trabalhamos junto algumas vezes já, e a gente sabe que quando a gente substituiu no elenco, o espetáculo modificou. Para pior ou para melhor, não estou discutindo isso. Sim. Não é esse nível de discussão. Sim. É que a gente tinha um espetáculo e a partir do momento que entrou um outro ator ou uma outra atriz, o espetáculo não era mais o que a gente tinha. Sim. Por quê? Porque a força coletiva do teatro, ela é maior do que qualquer força individual. E aí pode ser com Peter Brook, pode ser com Stanislavski, pode ser com Brecht, pode ser com Antunes Filho, pode ser com quem quiser. Teatro é essa conjugação de forças. E eu acho que é aí que ela se apaixona pelo teatro, ela se empolga com o teatro. Né? Porque tem um negócio importante na Pagu, sabe o que é? Ela se desencanta com o comunismo, ela se desencanta com a União Soviética, com o modelo de socialismo que tinha lá com o stalinismo. Mas ela diz um negócio muito, muito importante, Ana, que está citado num dos livros sobre ela, é que ela diz o seguinte: naquele momento a gente era feliz, a gente lutava por alguma coisa, a gente lutava coletivamente, a gente acreditava num sonho. Eu acho que ela volta a acreditar nisso quando ela vai para o teatro. Sim. Percebe? Que ali ela acredita no trabalho coletivo. Ela chega a falar em fé mesmo, né? Sabe? Ela fala em fé, quando ela encontra com o Herculano, né?
que é aquele trabalhador, né, que morre na manifestação, e ela fala que, quando ela encontra com ele, ele entregou para ela a fé. Sim. Então, eu concordo com você, acho que quando ela chega e encontra de novo isso tudo, é a possibilidade de uma nova conexão com aquilo que ela buscou a Que vida ela buscou a vida inteira, toda. né? E que ela não perdeu, e que ela foi, e Mas por isso ela que foi eu falo que não tem aguentando e fases. É conseguindo um isso projeto tudo. estético ideológico que às vezes eu nem sei o que é exatamente, mas Sim. que eu não fujo daquilo que eu estou fazendo. Né? No Mesmo que eu caso dela, saia, tem alguma coisa que fica. assim, o que eu acho que é uma das coisas que mais singulariza a Pagu é porque é como se ela não desse conta de fazer outra coisa também, entende? Sim. É algo que que é a determinação da própria existência dela, assim. Essa radicalidade em tudo que ela se coloca, né? E como ela as coisas dela são corporais até, né? Então ela descarrega um caminhão e fica dias internada no hospital, mas ela vai porque é isso, de novo, é o que ela acredita. Então, quando ela vai para o teatro, é de novo o que ela acredita. Então ela se põe em risco novamente, né? Com certeza. O tempo inteiro ela está nesse limite, nesse risco, mas é como se ela não conseguisse ser de outra forma. E essa questão do coletivo, né? Eu acho que isso é importante na Sim, vida dela, sim. E que ela abandona num período, né? Para depois retomar de uma outra maneira, né? E eu acho que o teatro é que responde a isso para ela. Não sei, não sou especialista em Pagu, você estudou muito mais Pagu do que eu estudei, né? Mas eu acho que essa coisa do coletivo para ela é fundamental, que é o que ela sempre procurou, sabe? Primeiro, é o que sempre procurou, senão eu não teria procurado um partido, se filiado a um partido que Sim. se propõe a isso. Sim, Né? sim. Que se frustrou com ele por uma série de coisas, Sim. né? Mas que depois ela vai buscar isso aí no teatro. Né? E é interessante a gente pensar que ela, assim, boa parte do seu pensamento foi criado também ali na Semana de Arte Moderna, Sim. naquele movimento, né, que é o movimento, as bases do modernismo ali, que é um movimento que tem uma importância, né, de um coletivo, Sim. de uma troca ali de intelectuais e artistas. Então ali eu acho que ela já vai vendo essa potência, apesar dela sempre ser a diferente, né? Em todos os lugares que ela busca o coletivo, ela sempre se sente aquele patinho feio que é uma outra linha, assim. Mas eu acho que sim, isso tudo que você está levantando é bem coerente, assim, novamente, com o discurso e com a ação dela. Luiz, eu queria então agora que a gente já fosse caminhando para o final, você quer colocar mais alguma consideração? Eu queria deixar fortemente assim a recomendação para que todo mundo que assistiu um pouco desse processo aqui que a gente conversou, desse bate-papo, o texto do Luiz vai estar disponível aqui no nosso site, no site da Caligari Produções, então vocês podem fazer o download lá, sabe, ver o texto, é um texto muito gostoso de ler, né? Eu acho que tá muito elucidativo o texto, depois volta, vê o bate-papo de novo, né? E também vão ter os outros textos, são 4 textos que estão aí à disposição para professores, estudantes, tanto de teatro como de arte, sobre a Pagu, né? Eu acho que tudo são campos aí de interesses correlatos na sua pesquisa. Mas você quer deixar alguma palavra final para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui? Eu acho que o fundamental, Ana, dessa relação com o teatro é uma coisa que eu tenho debatido muito, eu tenho buscado muito, né? E que eu acho que o Capitão Fracasso fala um pouco, que é a questão do grupo. Né? E que eu acho que hoje a gente perdeu um pouco isso nesse momento que a gente está vivendo, não só de pandemia, mas desse desgoverno que a gente está vendo aí, né? Que aposta exatamente
na desestruturação, né, na desunião das pessoas, só que é unido o grupelho dele, né? E eu acho que o teatro ele mostra isso, né, que só o coletivo consegue transformar alguma coisa. E Pagu percebe isso. E mais uma vez, só para deixar bem claro, eu acho que a procura dela, essa procura, esse projeto estético ideológico que tem o seu coroamento no teatro, não foi por acaso. Não é obra do acaso que ela estava passando na porta da EAD e falou, vou fazer teatro. Não, eu acho que não, eu acho que foi uma coisa deliberada, eu acho que foi uma posição assumida. Eu quero experimentar o teatro, eu quero ver o que é, eu quero me colocar um pouco num confronto com outras pessoas, no fazer, né? Que eu acho que isso que é o mais importante. Eu acho que essa inquietação da Pagu, que eu acho que é contagiante, né? Se a gente, mesmo com todas as divergências que se possa ter com a Pagu, tem essa coisa dela que eu acho que é fundamental, que é não se render, não se furtar a fazer as coisas, a se jogar de cabeça nas coisas, né? Eu acho que essa procura sempre de que uma sociedade ela não é construída por uma pessoa. Uma sociedade é construída por todo mundo, né? E a sociedade, ela é aquilo que eu quero, né? É aquilo que não eu, pessoa, né? Mas é o conjunto, né? É o que nós queremos, né? E a gente é capaz de fazer isso. Eu acho que ela mostra isso, né? Que poderia estar muito bem, muito tranquila lá, curtindo seu final de vida, que ela nem sabia que seria o final de vida, porque ela morre muito nova, né? Morre com 50 e poucos anos, né? Isso, mesmo nos anos 60, é muito jovem ainda. Né? Ela ainda teria muito para oferecer, para dar para a arte, para a cultura, né? Mas eu acho que ela fecha com chave de ouro de fazer uma arte que tem várias características, além da questão coletiva, que é a arte da reflexão. Eu acho que, mais do que qualquer arte, sem demérito nenhum às outras artes, não é isso, né? Mas o teatro ele é feito essencialmente da inteligência, né? Ele necessita disso. Como é uma arte que é ao vivo e a cores, né? Porque, na realidade, fala-se de teatro vivo. O que é teatro que é vivo? O teatro é vivo porque o ato de criação do ator é todo dia, quando a cortina se abre, né? A cortina abriu, o ator entra no seu processo de criação. Então, antes ele estava apenas se preparando nos ensaios para o seu processo de criação, que nunca termina. Termina só quando a peça acaba, que vai finalizar, que nunca mais vai fazer aquilo. Mas, fora isso, o ator está todo dia experimentando, todo dia buscando, né? Não é um quadro que eu chego e pinto e está pronto. Né? O que eu vejo da Mona Lisa, enquanto quadro, enquanto obra, é a mesma coisa que se viu nesses séculos todos. Agora, o que eu percebo da Mona Lisa é diferente a cada época. Né? Mas o quadro que o Da Vinci fez é o mesmo quadro que todo mundo está vendo, que eu vejo, que você vê, que todo mundo viu, que 50 anos e que daqui 200, 300, 400 anos, espero que ainda esteja, esse quadro ainda esteja lá daqui a 400 anos. Vai estar para a gente ver uma réplica, né? Você sabia disso? Que está exposta uma réplica. A Mona Lisa mesmo está guardada. Nem seriam loucos, né? Mas o que é? O teatro não. Se eu assistir a mesma peça 10 vezes, cada dia eu vou ver um espetáculo diferente. Né? Por quê? Porque o processo de criação é naquele instante. Por isso que o teatro é vivo, porque a cada instante ele está sendo modificado. E essa ansiedade, essa necessidade, essa inquietação da Pagu,
encontra isso no teatro. Mesmo que ela não seja atriz, ela seja diretora, ela está convivendo com o processo de criação que nunca para. Do dia que começa a temporada até o último dia de apresentação daquele espetáculo, todo dia ele está num processo diferente. E eu acho que é isso que ela busca um pouco também no teatro, que reflete um pouco essa inquietação dela, né, e que ela encontra no teatro e ali ela se acalma. Eu acho que ela se acalma no teatro. Se acalma não de se conformar, não é isso. Né? De encontrar, é aqui que eu quero ficar. Enquanto linguagem artística. Enquanto assim, linguagem né? artística, enquanto pesquisa, né? Sim. Enquanto um espaço Sim. dedicado à criação. Então, eu acho que é ali que ela realmente se encontra. Tá ótimo, Luiz. Muito obrigada. Eu tenho que agradecer. Não só pelo bate-papo, mas pelo desafio também e de ter produzido, né, esse texto e compartilhado com todos nós. Obrigado. Muito obrigada. Foi muito prazeroso escrever e muito prazeroso estar aqui com você. Que bom. Obrigada.